くでやだ。メイクしたって変わんないし、ダイエットしたって体が綺麗になったって結局顔がこんなんだったら意味ないしさ。自分の見た目がなんかもうとにかく嫌で、なんか外とかにもう出れなくなっちゃうみたいな。動きはね、悪くないみたい。家族にね、一人、だから死んだらね、もう告別式もないし、お通夜もないし、一人でひっそりEsses vídeos que você tá vendo, eles acontecem de verdade, todos os dias no Japão. Milhares de pessoas, jovens e idosos, vivem completamente sozinhas, muitas vezes sem que ninguém perceba. Algumas acabam até falecendo dessa forma, e as pessoas só descobrem semanas depois. E não é por pobreza, nem por violência. É algo que nasceu dentro de uma sociedade que parece perfeita para o mundo. Organizada, rica, avançada, mas por dentro esconde uma realidade muito triste, que pouca gente vai te mostrar. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar na vida solitária e triste que muitos japoneses têm, e entender como e por que tantas pessoas escolhem ou são forçadas a se afastar de todo mundo. Você vai descobrir como que a solidão se tornou uma ameaça à existência do Japão e como que o governo está desesperado para tentar resolver isso. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e seja bem-vindo à solidão no Japão. Hikikomori é uma palavra japonesa que, numa tradução simples, significa algo como isolamento social extremo. São pessoas que escolhem se afastar completamente das outras e se fecham dentro de uma casa e passam a viver como se o mundo lá fora não existisse. Eu fiz alguns vídeos no passado falando sobre isso um pouco, mas eu nunca fui muito a fundo de fato nesse fenômeno que envolve muita gente no Japão. É uma coisa muito mais perigosa do que parece. Tem muita gente que compara os Hikikomori e diz que eles são como os eremitas do passado. Os eremitas são aquelas pessoas que se isolavam em cavernas ou montanhas para buscar espiritualidade, para tentar ficar mais próximo de Deus. A diferença é que no caso dos Hikikomori, o motivo não tem nada de filosófico ou religioso. Pelo contrário, é uma coisa bem mais triste. É um abandono silencioso da sociedade. É quase como uma forma de desistência da vida em comunidade. Esse fenômeno começou a ser observado principalmente entre os jovens japoneses, que não conseguiam lidar com a pressão gigante que eles sofrem na vida comum e na vida acadêmica também. O Japão é conhecido justamente pela disciplina e pelas regras muito rígidas, e quem não consegue acompanhar esse ritmo acaba se sentindo um fracasso. Muitos desses jovens preferem se fechar em seus quartos por meses, algumas vezes até por anos, tá? Sem estudar, sem trabalhar, sem conversar com ninguém. Eles desistem de tudo. Isso não parecia um problema muito grande lá atrás, mas hoje em dia o número chega a ser assustador. Pesquisas recentes estimam que existem mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo como Hikikomori no Japão. E não são apenas jovens. Esse estilo de vida se espalhou também para adultos mais velhos e até mesmo para idosos. A geração que antes via isso como uma coisa de adolescente, problema de jovem, agora passam basicamente pela mesma coisa. Existem muitos velhinhos que vivem isolados no Japão. E daí veio a pandemia, o isolamento forçado, o medo de sair, a facilidade de viver tudo pela internet. E tudo isso junto só acelerou esse processo. Pessoas que já estavam fragilizadas mergulharam de cabeça nesse afastamento. Outras, que nunca nem tinham pensado em se isolar, acabaram encontrando nesse estilo de vida uma espécie de saída. Mesmo que não seja uma coisa muito boa, tá? Eu acho que isso daqui tá bem claro. E isso daqui tá preocupando muito o governo. O governo não sabe bem o que fazer para tirar essas pessoas de casa e convencer elas a voltarem às suas vidas normais. E esse problema é só a ponta do iceberg. Isso é bem mais sério do que parece, tá? Porque se você não tem as pessoas saindo de casa para estudar, para trabalhar, o Japão simplesmente não funciona. Só que isso daqui não aconteceu do nada. Não é algo que só atinge jovens. Esse fenômeno é resultado de como a sociedade japonesa foi construída ao longo das últimas décadas. Existe toda uma cultura de pressão e de competição que acaba moldando a vida de cada japonês desde muito cedo. E eu preciso te explicar isso daqui.
Porque quando você entender como funciona a vida no Japão, vai fazer mais sentido o porquê de tantas pessoas se isolarem. A cultura de pressão no Japão. O Japão é um país conhecido mundialmente pela disciplina, pelo esforço e também pela organização. Mas o que muitas vezes a gente não vê é o peso enorme que esse modelo coloca nos ombros das pessoas. Desde muito cedo, os japoneses já estão jogados num sistema de competição muito duro. Na escola, por exemplo, existe uma cobrança gigante por desempenho. Provas difíceis, rankings entre os melhores alunos, vestibulares extremamente seletivos. O fracasso em uma dessas etapas pode marcar uma vida inteira de uma pessoa. E no Japão, fracassar não é só tirar uma nota baixa. É algo que traz vergonha e até mesmo muito julgamento social. É como se você não tivesse valor se você não conseguir acompanhar o ritmo. Isso daqui cria uma sociedade em que muita gente vive constantemente com medo de não estar à altura. E não é só na escola, tá? Quando eles chegam no mercado de trabalho, a pressão aumenta ainda mais. Empresas japonesas são conhecidas por exigirem longas jornadas, lealdade absoluta e muitas vezes a vida pessoal do funcionário desaparece. O trabalho passa a ser a única coisa que você tem na sua vida. E se você não consegue se adaptar a isso, a sociedade japonesa não te perdoa. O Japão tem uma cultura muito forte de regras que não são ditas. São pequenas normas que todo mundo espera que você cumpra. Pode ser desde a forma como você se comporta em público, até o tipo de emprego que você tem. E se você não segue essas regras invisíveis, você é visto como uma pessoa diferente, como alguém que não se encaixa. E no Japão, esse tipo de pessoa é uma pessoa que vai ser julgada e vai ser excluída. Um outro ponto que pesa muito é o bullying, que lá é conhecido como ijime. Muitos jovens passam por humilhações muito grandes na escola, e isso daqui deixa marcas para a vida inteira. Tudo isso junto cria um ambiente muito sufocante. Um ambiente em que a pressão para se encaixar é tão grande que para algumas pessoas se isolar parece uma opção cada vez melhor. E é justamente aqui que nasce o problema. A principal motivação para alguém se tornar um hikikomori é justamente essa: não aguentar o peso na vida do Japão moderno. Quando tudo que você faz parece girar em torno de notas, de desempenho, status, sucesso, aqueles que não conseguem acompanhar acabam optando pela desistência, pela solidão mesmo. E aqui tem um detalhe bem importante. Ao contrário de muitos países, o Japão não tem uma miséria generalizada, uma pobreza muito grande. A maioria das famílias vive com condições relativamente boas. O Japão é um país rico. Isso significa que muitos jovens podem se dar ao luxo de se isolar, porque eles sabem que tem um teto, que vão ter comida e que os pais vão segurar as pontas por bastante tempo. Além disso, o país também oferece meios fáceis para você manter esse estilo de vida. Delivery, loja de conveniência, a internet suprem praticamente todas as necessidades que você tem e raramente você precisa sair de casa para resolver alguma coisa. Então o Japão, sem querer, criou as condições perfeitas para alguém se trancar num quarto e não ter mais vida social. Mas isso daqui é uma coisa também bem arriscada e complicada, porque na maioria das vezes são os pais que sustentam esses filhos. A maioria das pessoas tem uma vida boa, mas o que acontece quando os pais se forem? Quem que vai cuidar dessas pessoas? Como que elas vão sobreviver depois de passar décadas sem ter contato com o mundo real? Esse é o grande medo do Japão. Esse aqui é o medo do governo de fato. Não apenas perder uma parte da população ativa, mas também ter que lidar com a geração inteira de adultos dependentes. Pessoas que não vão saber mais viver em sociedade. E como se isso já não fosse grave o bastante, esse fenômeno hoje em dia não é mais apenas um problema da juventude. O isolamento também atingiu uma parte cada vez maior da população idosa do Japão. Existem muitos aposentados que, depois de deixar o mercado de trabalho, acabam se afastando de tudo e de todos. Às vezes é porque eles não têm mais família por perto. Outras vezes é porque o vínculo com os filhos e parentes foi se perdendo ao longo do tempo. Muitos simplesmente optam por viver sozinhos, com nenhum tipo de contato mais com ninguém. No caso dos idosos, a solidão pode até parecer uma escolha, mas muitas vezes não é. É uma consequência de uma sociedade que envelheceu rápido demais, sem criar mecanismos para sustentar os vínculos humanos.
O Japão tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, mas também tem uma das menores taxas de natalidade. Ou seja, cada vez mais gente chega à velhice e cada vez menos pessoas nascem para ficar por perto delas. O resultado disso é um país com milhões de idosos vivendo sozinhos, alguns de forma quase invisível. Eles não precisam de muito para sobreviver. Um apartamento pequeno, uma pensão relativamente modesta, um delivery na porta de casa, ou até mesmo uma ida rápida numa conveniência no outro lado da rua, já resolve praticamente tudo. E quando a gente junta o envelhecimento da população com esse isolamento crescente, o quadro fica ainda mais preocupante. Porque a gente não está falando mais só de jovens sem uma perspectiva de futuro, mas também de idosos que se desconectaram do mundo e preferem passar os seus últimos dias na solidão. E esse isolamento de idosos acaba revelando um dos lados mais tristes do Japão, porque não se trata apenas de viver sozinho. Em muitos casos, essas pessoas também falecem sozinhas. E alguém só percebe depois de muito tempo. É aqui que surge um fenômeno que ganhou até um nome próprio no Japão, o Kodokushi. No Japão, existe uma expressão chamada Kodokushi, que significa literalmente morte solitária. Essa palavra é usada para descrever justamente isso, pessoas que falecem dentro das suas casas, sozinhas, e passam dias, semanas, às vezes até alguns meses e ninguém percebe. Esse fenômeno começou a chamar atenção na década de 80, quando o país viu o número de idosos vivendo sozinhos disparar. Mas hoje em dia isso não é mais restrito apenas a pessoas mais velhas. Adultos de meia idade e até alguns jovens hikikomori também entram na estatística, que é muito triste. Muitas vezes é o carteiro ou o dono do imóvel que percebe algo estranho, quando as correspondências se acumulam ou o aluguel deixa de ser pago. Esse daqui é um retrato bem brutal do que significa viver completamente sozinho. Ninguém nota sua ausência, até mesmo quando você deixa de existir. Essa situação se tornou tão comum no Japão que existem até empresas especializadas em limpar os apartamentos onde alguém morreu sozinho. Isso daqui é um mercado real, que é sustentado justamente porque isso acontece bastante. O trabalho dessas empresas, inclusive, vai além de limpeza. Elas precisam lidar com os efeitos da decomposição, com o cheiro impregnado nas paredes, nos móveis. E só o fato disso daqui existir já mostra o quão problemática é a situação. E quando a gente olha para tudo isso em conjunto, os jovens que se trancam em casa, os idosos que escolhem viver na solidão, até mesmo as empresas especializadas em lidar com esses casos, dá para ver que não é um problema individual. É algo que ameaça até mesmo o futuro do Japão. O governo está cada vez mais preocupado, porque hoje em dia o país já tem um grande problema. Menos mão de obra, uma população que envelhece rapidamente, e quando uma parte muito grande das pessoas começa a se recusar a estudar, a trabalhar, até mesmo a sair de casa, isso daqui é uma ameaça para a economia. Mas o problema não é só econômico, o problema é social também. Como que você vai reintegrar essas pessoas depois de anos, de décadas? É muito curioso ver isso, tá? O Japão é uma das sociedades mais avançadas e organizadas do mundo. Mas ao mesmo tempo, existem coisas tão terríveis e tão difíceis acontecendo por lá. Um lugar onde as pessoas simplesmente não veem mais sentido em viver em sociedade. Como que um país tão rico e tão organizado chega nesse ponto? Eu gosto muito do Japão. Eu acho que é um país incrível, mas existem muitos problemas silenciosos acontecendo. E no fim, talvez o preço de viver numa sociedade tão bonita, organizada, pode ser justamente a solidão que quase ninguém enxerga. O que vai acontecer com o Japão daqui a alguns anos? A gente não tem uma resposta para isso ainda. Mas comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso. A gente vai continuar conversando aqui nos comentários. E eu vejo vocês nesse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. Até mais.